Fala galera, beleza? Aqui é o Malva e hoje nós vamos falar sobre dois itenzinhos novos que chegaram pra gente com a atualização. Então vamos lá. O primeiro deles é o Ornamento Divino. É um equipamento no meio e que tem alguns combos interessantes pra gente. Como vocês podem ver, dele o que interessa pro RK, o que torna ele chamativo para nossa build, são esses combos. O item tem mais combos, eu vou deixar a descrição completa no Saiba Mais do vídeo, porém vamos nos ater aqui sobre o que é importante para a build de RK. Então vamos lá. A cada 18 de força, você aumenta sua precisão em mais 2, o seu HP máximo em 2%, a cada 18 de age, esquiva mais 2, pós-conjuração mais 2%, isso é um combo muito interessante pra gente, e é isso que vai guiar a nossa escolha desse item para algumas builds. A cada 18 de Vit base, 2 de Def mágica e menos 2 de conjuração variável, a cada 18 de Int base, SP máximo mais 2%, que é muito bom para a gente aumentar o nosso dano e a nossa permanência de sopro, e também reduz o nosso custo de habilidades. Então a gente já vai pensando aqui sobre para qual build exatamente esse item fica mais interessante. Vamos pensar então numa build padrão de RK, né? Pensando no RK padrão, é aquele RK que usa uma bota temporal. E usando uma bota temporal, vamos colocar aqui uma sugestão de build básica, em que ele teria 120 de Vit e Dex, 100 de Age e 90 de Int, não sobrando pontos assim para colocar em força e sorte. Então, com essa sugestão de build aqui, nós teremos o que? 10% de pós-conjuração, o que é o mesmo que o óculos retrofuturista, isso é muito importante de a gente ter em mente. Teremos 12% a menos de conjuração variável, 10% a mais de SP máximo e menos 10% no custo de SP, além desses 10% de ASPD. Então, é algo muito interessante e muito interessante sobretudo porque esse item está por venda direta, ou seja, ele está num valor extremamente acessível, estando hoje por 14k de hops. Então, para quem usa o óculos retrofuturista na build, para quem tem uma dificuldade de fechar a pós-conjuração, ou seja, aquelas builds na faixa de 1B no Thor e de 3B no Thor e no Valhalla, em que no meio exigia um óculos retrofuturista, esse item vai como uma luva para vocês, porque ele vai dar muito mais atributos do que o óculos retrofuturista e também vai garantir os 10% de pós-conjuração. Ah, Malva, mas a minha build não é essa, não tem como eu melhorar, porque depois eu quero ir para um infame, assim, eu acho que eu não vou manter os 120 de Vit. Então, pensando numa build de infame aqui, em que você não terá 120 de Vit, você vai ter 115, que é um valor muito bom, tu pode usar esses atributos e colocar em força. Colocando em força, você vai ter aquele bônusinho de HP. Não é muito, mas é uma quantidade, entendeu? É um pouquinho ali que você vai ganhar a mais. Mas eu preferiria que você tivesse 120 de Vit. Acho que esses 5 pontos a mais em Vit vão ser mais benéficos do que fechar um pouquinho mais de força lá. Mas tudo isso você vai ter que ver conforme as suas necessidades. Se você tem necessidade de carregar mais peso ou não, enfim, de acordo com o seu estilo de jogar. Então esse é um ótimo item para as builds mais baratas de RK, ficando bem competitivo em relação ao infame. Mas aprofundando um pouquinho mais sobre qual que seria o efeito do ornamento divino numa build de RK em comparação aos outros combos, né, para a gente tentar ter uma impressão melhor sobre a inclusão ou não desse item, um amigo nosso, o Astral Lime, ou também conhecido no nosso Discord como Loringan, fez um teste no RK dele. E aqui vocês podem ver a relação entre HP, SP máximo e dano que vai ter com cada um dos sets. Lembrando que os testes, apesar de terem sido feitos com o infame, o ornamento divino e o combo paraíso, as builds talvez para cada um não estão
otimizadas, né? Aproveitando da melhor maneira cada combo para cada conjunto de equipamento. Outro ponto também que é muito interessante da gente ter em mente é que a build ela é de salto alto elegante, ou seja, esses valores, esses números, tanto de dano, quanto de HP, quanto de SP, e inclusive qual item daria mais dano do que outro, pode variar para uma build de temporal, pois a build de temporal ela vai dar mais multiplicador de dano à distância, porém dará menos HP máximo e menos SP máximo. Essa parte do SP máximo é muito interessante quando a gente fala do ornamento divino, pois o ornamento divino ele aumenta uma porcentagem o nosso SP máximo. Então, essa porcentagem irá incidir sobre um valor menor, fazendo com que o dano advindo do SP máximo também seja menor. Porém, para esse teste aqui, para a gente ter uma ideia do que significa ter esse item, ter o outro, ver o quão discrepante é um item de outro, esse teste está perfeito. Então a gente pode ver que os danos, tanto do infame, quanto do ornamento, quanto do paraíso, eles não variam muito, né? A gente vê que é uma variação de 1k, 2k, entre um e outro não é tanta coisa. Porém, quando a gente olha para o HP máximo, aí a gente já começa a ver uma variação relevante, né? Fora dos atributos secundários, como a Hard Def, advinda do combo paraíso, ou a pós-conjuração do ornamento divino, ou a efetividade de cura do infame. Então tudo isso vai se somando e vai pesando dentro da escolha para sua build sobre qual desses combos você quer usar. De uma forma geral, a gente pode dizer então que num cenário de Chefenia, num cenário de Bio5, o paraíso é o melhor, pois ele vai conferir tanto mais dano quanto mais capacidade de tanque e mais HP. Depois, entre o infame e o ornamento divino, vai ficar meio que a critério da sua build, né? Lembrando que o ideal seria mesmo a gente ter um teste para build temporal. Até podemos fazer depois e postamos na nossa página do Facebook. Mas, por enquanto, vamos usar esse aqui como referência, tudo bem? Então, entre o infame e o ornamento divino, vai depender das suas necessidades. Você precisa desse slot na boca, livre, ou não, você pode abdicar dele e ir para o infame, né? Então tudo isso vai depender, você quer ter mais HP para tancar ou você quer ter um pouquinho mais de dano. Lembrando que ali no lugar do moranguinho suculento poderia ser um lampião das fadas, o que faria o HP diminuir um pouco mais, né? O que aí já começa a deixar um pouco preocupante, porém eu acho que o dano iria aumentar um pouquinho. Mas enfim, são diversas possibilidades que a gente pode pensar na construção de uma build, uma vez que libere um slot, né, que seria o slot da boca. Então, entre o infame e o ornamento, eles são muito próximos, tá? Pelo menos na build de salto alto elegante, mas os dois, em comparação à diadema do paraíso, ficam bastante para trás. Então, gente, agora vamos para o segundo item interessante para a gente, que é o escudo encouraçado. E é muito importante a gente ver esse escudo com carinho, pois ele pode ser um dos escudos que vai ser meta pra gente no Bio 5. Claro, é importante a gente salientar que Bio 5 vai exigir switches, tanto de escudos quanto de capas. Então você não vai ficar com o escudo um tempo todo. Como é na Chefenia também, né? A gente na Chefenia já faz switch de escudo e já faz switch de capa. Então não é algo tão diferente do que a gente costuma fazer. Porém, a gente pode pensar esse escudo como aquele que você vai deixar de base, aquele que você vai usar a maioria do tempo, e a gente vai entender o porquê disso. Bom, esse escudo ele começa com um fator muito interessante, que é a cada 3 refinos, resistência a oponentes de todos os tamanhos, mais 2%. E como vocês podem ver aí, ele tem o seu over no mais 12, ou seja, ele vai fechar 8% de resistência a tamanhos. O que no RK é muito interessante, porque a gente não pega esse multiplicador em mais nenhum lugar do nosso set. Então beleza, essa é a primeira informação interessante que temos que ter em mente quando vamos falar desse escudo. No refino mais 7, ele vai dar HP e SP máximo mais 5%, o que vai aumentar tanto a nossa capacidade de tanque, quanto a nossa capacidade de dano. Então, mais um fator que deixa ele interessante.
E aqui a gente tem que no refino mais 9, ele dá mais 1 de ASPD. Lembrando que para RK, especificamente, valores fixos de ASPD combam mais do que valores percentuais de ASPD, justamente por conta da nossa runa, Aura de Combate, em que ela faz escalar mais com valores fixos de ASPD. E, por fim, no refino mais 12, ele vai dar Reflect de 1% de todos os danos físicos recebidos. O efeito a gente ignora, porque a gente não vai dar dano mágico. Ah, Malva, mas por que esse refletir dano físico 1%, né? Que bobeira. Então, a gente tem que ver que as análises de builds, a gente tem que pensar no RK comum, na maioria dos RKs, né? E a maioria dos RKs usam botas temporais. E pensando na bota temporal que a galera vai usar, é uma bota temporal de ânimo. Então, você refletir 1%, ainda que seja baixo esse valor, né? 1% de todos os danos físicos que você receber, significa que isso vai aumentar a sua chance de ativar o efeito da bota temporal. Ou seja, vai ter tanto o seu sopro ativando o efeito da bota temporal, como também terá o Reflect te ajudando a ativar esse efeito. Então é muito interessante por conta disso. Ah, Malva, mas olha, não gostei muito desse escudo não, porque ele quebra, cara. Então, aí que tá. O Bio5 é um lugar em que ser inquebrável não importa. Como assim ser inquebrável não importa, cara? Se quebrar meu escudo já era, morri, vou de base, vou pra Cafa. Então, aí que tá a questão. Bio5, eles não só quebram os itens, como eles também removem os itens. Então não tem importância você ser inquebrável. Você tem que ser inquebrável e imune à remoção. E como é que você consegue isso? Com coach. Então, se você já vai estar de coach o tempo todo, não tem importância você ir com itens que quebram. Então esse escudo, por conta disso, torna-se uma excelente opção. Ah, Malva, mas será que só vai ter esse pra gente pensar? Não, de forma alguma. Tem outros itens muito interessantes pra gente usar no escudo. O primeiro deles que a gente pode pensar é o escudo de placas de samurai, que aumenta a nossa resistência de dano à distância, ou seja, é uma ótima forma da gente tancar mobs como o Acessio e o Seirin, que vai dar muito dano à distância na gente. Outro escudo que também é muito interessante é o escudo de ferro, que ele impede a gente de ser empurrado, deixando assim a nossa capa livre para outras opções que não, por exemplo, uma Etran. Mas o importante é ter em mente isso. Bio5 não vamos ter aquele set fixo, aquele set em que nós vamos usar o tempo todo e não vamos fazer o switch. O grande segredo desse mapa é você observar quais mobs estão te batendo e você usar o switch adequado. Porém, o RK ele farma em área e a gente tem que pensar o set dele como para farm em área, né? Para otimizar o tempo que a gente está lá, já que a gente está gastando para ficar lá, tanto com consumível quanto, por exemplo, com revestimento. Então, para um set que vai aguentar danos gerais, danos diversos, temos que ter em mente que vários multiplicadores diferentes de resistência vão ser mais benéficos do que, por exemplo, focar em um só. Então, nessa situação com mobs diferentes batendo na gente, esse multiplicador a mais, que é 8% de resistência a todos os tamanhos, passa a ser absolutamente interessante. Então é isso, galera. Videozinho para falar sobre os itens novos que vieram na nossa manutenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se eu souber, eu respondo. Valeus!